E aí, pessoal, podcast do Brasileirão e temos um campeão brasileiro. O campeão de 2018 saiu nessa rodada. Aquilo que todo mundo vinha comentando acabou se confirmando, né? O Palmeiras se sagrou campeão aí com uma rodada de antecedência. O título foi adiado semana passada. É, a gente teve um jogo tenso ontem, até um pouquinho tenso, até pelo que foi o conjunto da rodada, né, considerando o resultado de Flamengo e até então o primeiro tempo do Palmeiras com o Vasco. Então foi uma rodada, foi um jogo que para o Palmeiras foi muito tenso, mas eu acho que prevaleceu a regularidade desse time, né? O que eu já vinha comentando aí algumas edições anteriores já eu já tinha cravado o Palmeiras como campeão e isso de fato aconteceu, né? Não estou querendo aqui me achar vidente nem nada disso. Não era só eu que vinha falando isso, era todo mundo, né? E, e essa afirmação vinha do histórico, vinha da regularidade, né? Do que esse time vinha mostrando. Esse time mostrou tanta regularidade que era difícil, né? Era praticamente impossível que nessas últimas rodadas o Palmeiras tivesse uma queda do nada, né? Uma sequência de derrotas, então era muito improvável, né? Pelo conjunto da obra, né? Até recentemente bateu o recorde do Corinthians em série invicta, mantém a série invicta, né? 22 jogos consecutivos aí, é, cada rodada que passa batendo um novo recorde, então parabéns ao Palmeiras, né? Pela campanha que fez, eu acho que consolida aí essa era a gente pode dizer aí essa era Crefisa do Palmeiras, né? Obviamente que não foi o resultado esperado, né? Eu acho que todo mundo, pelo investimento que aconteceu, a própria Crefisa, eu acho que o sonho mesmo era uma Libertadores e uma possível disputa de Mundial. Isso ainda não aconteceu, né? Mas de fato consolida, né? Uma nova era para o Palmeiras, né? Um ciclo que o Palmeiras volta a ser muito protagonista, né? Campeão da Copa do Brasil e aí campeão do Campeonato Brasileiro em 2016. O ano passado, apesar de tudo, foi um ano bom, porque foi um vice do Campeonato Brasileiro. Foi um ano um pouco melancólico, mas de bons resultados também, se analisar friamente. E esse ano, mais um título nacional. E eu acho que está de parabéns. Esse ano, muito merecido, né? Eu acho que tudo caminhou muito bem, né? O Palmeiras teve uma falha de planejamento, na minha opinião, mandou o Roger Machado embora, mas foi uma mudança importante para o Palmeiras e eu acho que foi uma mudança decisiva para que esse time ganhasse o Campeonato Brasileiro, porque a chegada do Felipão de fato mudou muita coisa nesse time, né? O time que era muito irregular começou a ser muito regular, começou a rodar o elenco de uma forma que nenhum outro time no Brasil conseguiu fazer, com a mesma eficiência, obviamente. E parabéns, né, pelo trabalho, não só o Felipão que conseguiu mudar isso, mas os jogadores por terem comprado a ideia, né, por entenderem que um time é um time, não é um jogador que vai ser titular numa partida ou no outro, é um time. Todo mundo, quem perde, perde todo mundo, quem ganha, ganha todo mundo. Eu acho que foi isso a principal o ponto que esse time conseguiu entender e que fez com que esse time mantesse essa regularidade impressionante que acabou sendo premiada com o título brasileiro, né? Mas vamos ao jogo, né? Eu acho que o que eu comecei falando foi um jogo tenso, porque o Flamengo logo no comecinho do jogo contra o Cruzeiro abriu o placar, o Flamengo jogando fora de casa, né, mostrou sim que tava a fim de título mesmo, né, saiu na frente logo no comecinho do jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi primeiro tempo bem morno, nada aconteceu assim de fato. Talvez a chance mais perigosa mesmo tenha sido do Vasco. Então era uma partida difícil para o Palmeiras, né? Porque era um Vasco que jogava em casa, vinha com muita moral, né? De uma vitória em cima do São Paulo e, claro, pegava o líder, mas um time que tem um técnico que já conhece o Palmeiras, né? O Alberto Valentim, que foi auxiliar, teve uma passagem como técnico também no Palmeiras no ano passado. Então, um cara que conhece o elenco, vinha aí muito animado com uma vitória,
um time querendo fugir, né, das últimas, querendo consolidar aí, né, essa permanência na Série A. Então, foi um jogo difícil para o Palmeiras, mas eu acho que a virada do intervalo foi importante, porque eu acho que foi ali que os jogadores receberam a notícia de que o Flamengo ganhava o jogo, né, e que precisava de fato vencer o Vasco se quisesse ser campeão nessa rodada. Entrou com uma postura diferente, o Felipão fez aquela mexida clássica que ele já vem fazendo, de tirar o Borja e colocar o Daverson, e isso deu um novo ânimo, isso deu um novo gás, né? O Palmeiras começou a crescer, foi criando até que o gol saiu, né? Não tinha muito o que o Vasco fazer, era só uma questão de tempo mesmo pelo volume de jogo que o Palmeiras vinha imprimindo, e depois o Palmeiras não correu risco algum, né? Segurou o resultado até o final, é, a defesa pô, muito sólida, o Luan e o Gomes marcando muito bem, né, o Maxi Lopes, então o Vasco não teve muito o que fazer, né, o principal jogador e o cara que talvez tenha dado mais trabalho no primeiro tempo é, acabou sendo anulado totalmente, né, nessa reta final do jogo, né, ainda teve o Iago Pikachu expulso, né, ele o juiz marcou uma falta pro Palmeiras, ele saiu esbravejando, gritando, o juizão expulsou na hora, não teve nem discussão, ele nem discutiu com o juiz, né? Deve ter xingado um monte, então foi expulso. Acho que no conjunto geral ficou, foi horrível, né, para o Vasco, que era uma derrota previsível e ainda perde talvez um dos seus principais jogadores, que é o Pikachu, para a próxima rodada. Eu acho que faltou um pouco de maturidade do Vasco, né? Eu acho que o Vasco achou que de fato ia sair vencedor dessa partida e, e a derrota mexeu muito, abalou muito com os jogadores, infelizmente. Então, para o Vasco foi uma rodada horrível e para o Palmeiras, não tem nem o que comentar, fez a parte dele, fez o, fez o seu trabalho de líder e justificou aí coroou aí uma campanha fantástica, né? Com um título mais um título aí dessa sequência aí, dessa nova era, que eu já falei, dessa nova era Crefisa para o Palmeiras. Então, não tem muito o que comentar. O Palmeiras fez a lição de casa, é, tinha um componente emocional muito forte, de novo, porque o Flamengo ganhava o jogo. No começo do segundo tempo, fez mais um gol no Cruzeiro, então, e o Palmeiras ainda num jogo de 0-0, então, assim, mostrou maturidade, um time que já vinha mostrando muita maturidade e que consolidou aí esse título nessa rodada já com na penúltima rodada. Então, é de parabéns. Eu acho que tem que parabenizar também o Vasco, foram valentes, né? Endureceram muito o jogo contra o líder. É, era uma partida que eu já tinha falado isso também, né? Até pelo empate que o Palmeiras teve com o Paraná, né, fora de casa, era uma partida para você ficar de olho e o Palmeiras entrou com uma outra postura. Então, entrou para ser campeão nesse segundo tempo, foi campeão. A gente tem que parabenizar também, não dá para deixar de parabenizar o Flamengo, que é o que eu tava falando, mostrou fome de bola, né? Mostrou vontade, fome de título, vontade de ganhar, porque nessas últimas rodadas o Flamengo realmente vem impossível, vem ganhando todos os jogos, ganhou do Grêmio, claro, foi um jogo em casa, mas era um jogo muito difícil. Agora um jogo fora de casa, no Mineirão, ganhar de 2-0 é uma vitória, cara, indiscutível, né? Tudo bem que o Cruzeiro teve lá suas chances, não conseguiu empatar, mas o Flamengo mostrou vontade, mostrou que de fato queria voltar aí essa disputa do campeonato, mas que não deu, né? Essa reação do Flamengo aconteceu muito tarde, né? Teve aquela confusão com o goleiro, com o Diego, que eu acho que mexeu sim, comprometeu por uma ou duas rodadas a campanha desse time e por uma série de contratempos que aconteceram, o Flamengo acabou é, é, fez o que foi possível, mas realmente era muito difícil, né, pela campanha que vinha fazendo o Palmeiras, e eu acho que está de parabéns, né, um time que chegou à liderança, caiu, teve eliminações dolorosas,
e conseguir se reencontrar e terminar o Brasileirão jogando o futebol que vem apresentando, com o Everton Ribeiro voando, eu acho que para o torcedor flamenguista, talvez foi um ano triste, né, de muitas decepções, até pelo investimento que foi feito, que isso aconteceu com o Palmeiras no ano passado, foi um ano muito melancólico. Esse ano para o Flamengo pode ter certeza que é um ano muito melancólico, mas é um ano em que o Flamengo pode recolher os frutos e que eu acho que serve de lição, né? Essa trajetória final mostra que esse time tem muito potencial e é um timaço de fato, não tem nem o que se discutir. O investimento que foi feito eu acho que já mostra que é realmente um super elenco, então é triste, é melancólico, mas é, é, serve, eu acho que serve de aprendizado e serve com um bom caminho para o ano que vem, né? Porque o Palmeiras aconteceu isso. O ano passado foi um ano de colher os pedaços, se reestruturar, se reinventar na busca de mais um título. Isso, esse título de fato aconteceu. Então, parabenizar, né? Obviamente o Flamengo pela campanha que fez, lutou muito, né? Foi um concorrente à altura, eu diria, né? Porque eu já dava o Palmeiras como campeão pela regularidade do Palmeiras e pela irregularidade dos outros adversários. O Flamengo conseguiu reencontrar uma regularidade nesse finalzinho e até dar um pouquinho de susto, né? Um friozinho na barriga do torcedor palmeirense. Então, é, né, de um título que era praticamente ganho, foi para um título até de certa forma um pouco de adrenalina, aí a gente pode dizer. Então, é, um partidaço do Flamengo, né? Fez o que precisava fazer. Comentando brevemente, né? O Flamengo saiu na frente no comecinho do jogo, o Cruzeiro cresceu, teve boas chances, o César fez grandes defesas, pelo menos umas duas grandes defesas. O Cruzeiro não conseguiu. O Flamengo no começo do segundo, um golaço indefensável do Everton Ribeiro, né, de fora da área, de muito longe. Então, e aí que sacramentou a vitória de 2-0 de um Flamengo que vem nesse final de campeonato fazendo uma grande campanha, né? Quarta vitória seguida, indiscutivelmente é, é, talvez um time que nessa reta final esteja até melhor que o Palmeiras, né? Mas é, a irregularidade pesou muito, né? Eu acho que o campeonato coroou o time que foi mais regular, o time que tem a melhor ataque, tem a melhor defesa. Então esse título está certamente em boas mãos, né? O terceiro colocado Internacional não corre mais risco, né? O Internacional vai terminar aí em terceiro lugar e uma campanha do Internacional que foi, eu já tinha dito isso antes, que é para se celebrar, que é para se comemorar. Claro, o torcedor do Inter fica triste, né? Foi uma partida que o Inter ganhou, né? Fez a parte dele, ganhou em casa depois de uma derrota bastante que doeu muito, né, para o Atlético Mineiro. Agora vence do Fluminense, fez, fez o seu papel, garante a vaga no G4, garante essa terceira colocação e claro, foi triste para o torcedor do Internacional porque chegou ao topo, não conseguiu manter a regularidade e termina aí até no terceiro lugar, nem na vice-liderança. Então, mas eu acho que a campanha foi muito bonita do Internacional, vindo de uma Série B, é, teve muita reclamação em relação à arbitragem, mas fato é que, é, claro, teve sim os jogos em que o Internacional foi prejudicado. Eu realmente, pelo menos umas duas, três, eram partidas que o Internacional claramente poderia ganhar se não fosse a atuação horrível da arbitragem, mas o Internacional foi irregular, né? Não tem o que se discutir, né? Não conseguiu manter a pegada, a regularidade, é, lamentavelmente, né, eu acho que esse terceiro lugar não é culpa da arbitragem, né? Eu acho que o primeiro lugar é o Palmeiras, o segundo o Flamengo, são os dois times que mostraram os melhores momentos, né? O Internacional teve uma sequência muito boa quando seguia na cola do São Paulo, quando até assumiu a liderança, mas depois não conseguiu manter. Essa é a verdade, né? Parece que perdeu o fôlego, assim como o São Paulo, perdeu um pouco do fôlego para manter.
e não conseguiu, né? Mas é uma campanha sim para se parabenizar do Internacional. Foram guerreiros, né? Conseguiram, é, é, cara, eu acho que fizeram um trabalho belíssimo, né? Eu acho que ninguém esperava o Internacional até ameaçando uma disputa de título vindo direto da Série B. Então, tem que se parabenizar. Eu não estou aqui querendo falar em prêmio de consolação, mas claro, tinha um time que tinha total condições de disputar o título, sim, mas com os dois times que vinham na frente, né, fazendo a campanha que fizeram, era muito difícil para o Internacional realmente, né? Então, é, fez um belíssimo campeonato. O terceiro lugar, se fosse o segundo lugar, até o quarto, eu acho que ficaria de bom tamanho para o Internacional. Desculpa aí, o torcedor do Internacional, mas não foi um time com uma regularidade suficiente para ser campeão, infelizmente, né? Assim como o São Paulo, né? E assim como o próprio Grêmio. O Grêmio é o quarto colocado, ainda essa disputa do quarto lugar ainda está em aberta, né? Vai ficar para a última rodada, né? Tá disputando com o São Paulo e o Grêmio, né? Pagou o preço por ter é, é, claramente focado na Libertadores, teve uma eliminação muito sofrida, e vem tentando essa vaga no G4, né? Tomou o lugar do São Paulo e, e agora segue aberta essa disputa, né? Mas o Grêmio acabou pagando um preço por isso, né? Um preço que o Palmeiras pagou o ano passado, aprendeu e esse ano veio muito bem, conseguiu focar em todas as competições e conseguiu ganhar o título. Então acho que talvez fique até um pouco de lição para o Grêmio, que desculpa, tem um grande elenco, mas que ainda precisa saber rodar esse elenco. Então, é, eu acho que a quarta colocação aí reflete o que foi, né, essa temporada para o Grêmio, que claramente acreditou muito mais numa Libertadores do que em qualquer outra competição. Então, eu não acho que tá errado isso. O ano passado deu certo, mas às vezes as coisas não dão certo, né? Ainda mais um torneio de mata-mata. Então, acho que é uma coisa para se pensar, né? O Grêmio tem um grande time e poderia sim estar muito mais alto na tabela se tivesse dado um pouquinho mais de atenção no Brasileirão. O São Paulo, só para comentar, né, o Grêmio empatou, né, com Vitória fora de casa, o resultado que rebaixou já o Vitória, então o Grêmio mantém um ponto à frente do São Paulo, o São Paulo vem atrás, joga hoje, né, o São Paulo tem a chance de passar o Grêmio se vencer hoje, né, faz um jogo em casa contra o Sport, então tem um componente emocional muito forte, né, por pegar um time que está lá embaixo, por jogar em casa, por ter a obrigação, por ter a chance de passar o Grêmio e retomar essa quarta colocação. Então, tem um componente emocional muito forte para o São Paulo. E o São Paulo, infelizmente, nas últimas rodadas, mostrou que quando se exige muito do emocional dos jogadores, ele acaba falhando. Então, é uma partida importante, né? Claro, pega um esporte que vai lutar com unhas e dentes para não ser rebaixado, um time que vai com tudo, porque já está no Z4, né? Então precisa de qualquer jeito da vitória, um time que vai vir com tudo para cima do São Paulo, então precisa estar atento e precisa mostrar força esse time do São Paulo, essa que é a verdade, né? O São Paulo efetivou o Jardine como técnico, né? Já está garantido como técnico para o ano que vem, então é, é, agora é o momento, né? O São Paulo já está com seu treinador definitivo, precisa se reencontrar nessas duas últimas partidas que faltam para garantir essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Mas é um jogo difícil, é o que eu falei. O São Paulo das últimas rodadas talvez seja o time que, junto com o Atlético Mineiro, dos que estão lá em cima, um dos que mais me decepcionou, né? E, e, e toda vez que se exige muito, né, da maturidade, né, da personalidade desse time, ele vem falhando, né? Aconteceu isso na rodada anterior e hoje pega um esporte de novo. Já falei isso. Time que está lá embaixo, que vai vir com tudo, que não tem nada a perder porque já está no Z4, então o componente emocional vai ser muito forte. Então eu acho que se não for capaz de vencer o esporte hoje,
eu acho que o São Paulo não merece essa vaga no G4. Time que chegou lá em cima, começou a cair, desanimou, né? Isso afetou negativamente, né, a equipe, né, de forma que foi determinante até para a demissão do Aguirre. Então, um time que agora tem que se encontrar, assim como o Atlético Mineiro foi capaz de fazer. Né? O Atlético Mineiro, essa última rodada, perdeu para o Santos, né? O Santos jogava em casa, mas o Atlético conseguiu uma recuperação fantástica, está com a sua vaga na Libertadores praticamente garantida, vai ficar para a última rodada sim, né, disputando com o Atlético Paranaense, mas só depende deles mesmos. Assim, a vaga já está praticamente garantida, né, tem 2 pontos à frente do Atlético. O Atlético vacilou, jogou contra o Ceará em casa e empatou em 2-2, e é por isso que eu estou falando tanto desse São Paulo, porque o Ceará estava lá embaixo, um time que precisava pontuar a todo custo e conseguiu um empate muito chorado. O São Paulo pode esperar a mesma dificuldade contra o Sport hoje. Então o Atlético deixou um time que jogando em casa é praticamente imbatível, deixou escapar aí essa chance de encostar no Atlético, né, de praticamente chegar na última rodada com, né, uma condição muito, mas muito favorável, né, dia 6. Infelizmente não aconteceu, escapou, né, e talvez tenha comprometido essa classificação do Atlético. Né. Oitavo lugar, o Cruzeiro, perdeu do Flamengo. Cruzeiro que não tem mais ambição alguma no Campeonato Brasileiro, já tem sua vaga na Libertadores. O Santos, que venceu 3-2 do Atlético Mineiro, já falei, comentei aqui brevemente, é uma partida de despedidas, né? Principalmente foi um jogo que foi difícil, né? 2 gols do Ricardo Oliveira, ex-Santos, né? A lei do ex valeu nesse jogo, e o Santos que deixou escapar nessa vaga para o G6, infelizmente, teve uma sequência muito ruim e vai ter que se contentar aí com essa vaga na Sul-Americana. Né? O Botafogo vem na sequência, nono colocado, o décimo, desculpa, o Botafogo ainda joga hoje contra o Lanterna. O Bahia, o 11º, perdeu do América Mineiro, mas o Bahia também acho que o ano já está praticamente encerrado, né? O Bahia tá garantido aí na área de Sul-Americana, não corre risco de rebaixamento, então essa derrota não fez muita diferença para o Bahia, fez mais diferença sim para o América Mineiro. Né? O Corinthians, o 12º, empatou com a Chapecoense, né? O Ceará, o 13º, né? Conseguiu um empate chorado com o Atlético Paranaense. Fluminense, mais uma derrota, né? Uma campanha para se esquecer, né? Uma sequência de jogos do Fluminense realmente para se esquecer, e vai para essa última rodada correndo um sério risco de rebaixamento. Pela sequência que a gente vem vendo do Fluminense, e o Fluminense vem alguns jogos sem fazer gols, né? Eu não me recordo bem a sequência, mas já é uma sequência muito negativa até sem fazer gols. Então, que momento para o Fluminense, né? Infelizmente, é um time que estava relativamente tranquilo e chega nessa última rodada com, é claro, tem uma pontuação até um pouco favorável em relação aos outros, mas correndo um sério risco justamente pela sequência. É a sequência muito negativa do Fluminense. Então é de se ficar de olho, prestar muita atenção. O 15º Vasco, a derrota para o Palmeiras foi muito ruim, porque até então sairia com um ponto que manteria aí essa sequência aí um pouco tranquila do Vasco. Também, assim como o Fluminense vai para a última rodada, é, para contar pontos, né? Para ficar de olho não só na sua partida, como a dos adversários. É lógico, o Vasco, assim como o Fluminense, depende de uma vitória para se manter na Série A, mas se a vitória não acontecer, vai ter que ficar de olho nos rivais. Chapecoense é o 16º, empatou com o Corinthians, também vai para definição na última rodada. O América, o primeiro time no Z4, ainda com chance, né? Mas vai ter que fazer a parte dele e torcer contra os que estão em cima, assim como o esporte também. O esporte joga hoje, se vencer hoje do São Paulo, fica numa condição um pouquinho mais tranquila para sair, né, para se manter na Série A, mas ainda muito difícil. Ainda vai ter que torcer contra os adversários direto. Então, se a gente já tem uma definição para o campeão, para o rebaixamento
ainda tem 2 vagas em aberto, vai ser definido na última rodada, tem aí 4, 5 times, pelo menos, no mínimo, né, disputando esse rebaixamento, então é, a gente vai ter que acompanhar, vai ser muito, é, é, eu diria que emocionante até, né, porque vai ser até o último segundo, né, vai ser na bacia das almas para alguns times, então vamos acompanhar essa rodada que no final de semana vai coroar aí a campanha do Palmeiras com levantar troféu, festa em casa com a torcida, e é isso aí, gente. Resumão dessa rodada, Palmeiras campeão, mais uma vez, parabéns ao Palmeiras, ao trabalho que fez, né, ao Felipão, né, por, por ter conseguido até de certa forma recuperar esse time, né, que vinha um pouco desacreditado, oscilando muito com o Roger Machado, ganhou uma sequência fantástica, semifinalista de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores, então um ano o Palmeiras que se não foi excelente, né, justamente por não ter disputado o título da Libertadores, foi um ano para ser lembrado, né, por uma campanha é, com excelentes resultados em todos os torneios que disputou. Então, acho que o Palmeiras, se conseguir manter aí boa parte do seu elenco, Felipão com certeza vai ficar. É um time que vem muito forte para o ano que vem. Então, mais uma vez, parabéns. É o 10º título nacional. E é isso aí, gente. Forte abraço e até a próxima. Semana que vem a gente vem para contar aí os rebaixados da Série A. Valeu e até a próxima.